A paz do Senhor, tudo bem com você? Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Evailza Marques. Como é bom estar aqui com você a cada manhã, nos alimentando com esse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Nós vamos a uma palavra de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela noite que tu nos concedeste, de uma noite de sono, de descanso e por esse lindo amanhecer. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado, Senhor, por nos dar esse presente de estarmos juntos mais uma vez para meditarmos um pouco mais da tua palavra. Continua conosco, Senhor. Fala aos nossos corações nessa manhã. Nós te pedimos, nesse momento de oração, uma bênção especial pelas nossas famílias, uma bênção especial para a nossa vida, com perdão dos nossos pecados, na certeza que tu estás nos ouvindo e vai nos atender. Amém. Louvado seja Deus. Nós estamos lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E ontem nós meditamos do primeiro versículo, do primeiro capítulo de Colossenses ao versículo de número 8, nós encerramos ontem. E hoje nós vamos ler e meditar do versículo 9 ao versículo 14. Se você puder pegar sua Bíblia, faça isso. Você pode também fazer suas anotações. Se tiver alguma pergunta a fazer, deixe nos comentários. Mas não esqueça de deixar o seu gostei, de compartilhar e de se inscrever nesse canal. É muito bom ter a tua presença aqui. Louvado seja Deus. Vamos ler então. Se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso. Senão eu vou ler. Eu vou ler para você, tá bom? Vamos lá. Diz assim, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Essa é a nossa leitura de hoje. E nós vamos ler e meditar um pouco nessa palavra. Veja que Paulo, ele escreve essa carta, nós já falamos no vídeo passado, no ano de 60 depois de Cristo, e ele está preso. Mas a prisão não impediu ele de orar, não impediu ele de cantar, não impediu ele de se preocupar, não impediu ele de mandar uma carta, incentivar, ensinar, em cuidar. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que, em meio a tantas dificuldades, muitas vezes nós nos sentimos tão atarefados, mas mesmo assim, nós paramos um instante e nós oramos por um irmão, nós oramos pela nossa família, nós ajudamos alguém. Isso é amor de Deus na nossa vida. E como é maravilhoso estarmos nessa manhã com palavra, nos alimentando um pouco mais dessa palavra, desse banquete maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Talvez você esteja agora indo para o trabalho, ou voltando do trabalho, ou tomando o seu café, acordando agora. Mas o importante é que esse banquete chega para você, no momento que você puder ouvir. Não importa se é pela manhã, à tarde, à noite, fique à vontade, contanto que essa palavra permaneça no nosso coração. E aí, a nossa leitura hoje começou no versículo 9, que ele diz, por esta razão. Havia uma razão de Paulo escrever aquela carta. E a razão era, ele estava sabendo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. E ele se preocupou em ajudar e orientar aqueles irmãos. E aí,
a gente encontra aqui que Paulo, ele estava nessa carta expondo uma heresia que havia na igreja. Olha só, havia alguma coisa fermentando ali no meio daquela igreja e que Paulo se preocupou naquela igreja de Colossos. E ele se preocupa. E aí, nós já falamos sobre o que era, porque eles estavam vendo que era semelhante ao gnosticismo. O que é que eles explicavam? Eles explicavam, os gnósticos estimavam o acúmulo de conhecimento. Mas Paulo ele mostrou que o conhecimento sozinho ele é vazio. O conhecimento precisa estar junto com os ensinamentos de Deus, com o prestar atenção, o entender o que é o certo. E aí diz aqui, ó, para que o gnosticismo fosse válido, deveria levar as pessoas a uma vida mudada e a um viver correto. E a sua oração pelos colossenses, a oração de Paulo, tinha duas dimensões. Primeiro, que eles pudessem ter um completo entendimento do que Deus desejava fazer em suas vidas. E segundo, que continuamente fizessem coisas boas e gentis aos outros. Esse era o propósito. Ensinar. O propósito de Paulo era ensinar. Olha só, aí a gente encontra aqui que a oração de Paulo, nós estamos meditando hoje, Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 14. E a gente nota aqui que na ocasião dessa oração, em consequência das notícias que Paulo havia recebido, a oração ela é feita. Paulo recebe notícia, Paulo não fica satisfeito com aquilo, Paulo se preocupa e ele vai fazer uma carta, mas isso antes ele orou. Ele estava mandando uma carta orientado pelo Espírito Santo de Deus. O sentido da oração, que os colossenses tivessem inteligência. Qual era o sentido dessa oração e dessa carta? Para que os colossenses tivessem o quê? Inteligência espiritual. Nós precisamos ter inteligência espiritual. Para quê? Para entender a vontade divina, a vontade de Deus. Nós precisamos ter essa inteligência espiritual. E inteligência espiritual só se alcança com oração e leitura da Bíblia, estudo da palavra de Deus. Outra coisa, qual era o propósito dessa oração? Da oração? Para que eles andassem dignamente no Senhor. Que eles não ficassem se envenenando com coisas erradas, com coisas que não agradavam a Deus. Outra coisa, a consumação dessa oração. Quando a gente ora, a gente agradece a Deus. Quando a gente vai terminando, a gente não diz obrigado, Senhor, né? Eu te agradeço, Senhor. Então, olha só, ação de graça da parte dos colossenses pelas bênçãos recebidas. Os colossenses recebiam bênçãos e eles precisavam ter aquele desejo fluindo do seu coração de agradecer pelas bênçãos recebidas. Olha o versículo 12. Dando graças ao Pai, é a carta que Paulo está mandando, orientando, que nos fez idôneos. Idôneo, que é uma pessoa idônea. É uma pessoa que tem bagagem, que tem sabedoria, né? Que tem conhecimento, que tem responsabilidade. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar do quê? Da herança dos santos na luz. Nós temos uma esperança de um dia ir morar com Cristo na glória. Aí o versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas, ele nos tirou do mundo, do pecado, e nos transportou, nos deu direito para o reino do Filho do seu amor.
Olhe que presente maravilhoso. E Paulo está mandando aquela carta, orientando os irmãos, lembrando a ele, avivando a sua fé. Isso é maravilhoso quando nós temos esse privilégio. Aí o versículo 14, que é o final da nossa leitura de hoje, e meditação. Nós estamos meditando a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 1, nós estamos no versículo 9 ao versículo 14, é a nossa meditação nesse dia maravilhoso. E eu estou feliz por você estar aqui. Versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando aconteceu isso? Quando Jesus veio ao mundo e deu a sua própria vida, foi levado à cruz do Calvário, derramou seu sangue por remissão dos nossos pecados. Então, é isso que Paulo está dizendo ali. Olha o presente que nós ganhamos. Olha o presente que vocês têm na mão. Então, continue adorando a Deus, continue agradecendo a Deus, continue cuidando, mas se preocupe em não serem infestados com coisas que não vêm da parte de Deus. E isso é para nós também no dia de hoje. Isso é para nós. Vamos tomar cuidado com as amizades, com as palavras, com as ações. Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E aí, na nossa meditação de hoje, nós meditamos no versículo 9 de Colossenses, capítulo 1, ao versículo 14, do 9 ao 14. Então, a gente tem esta oração, ela cita as principais bênçãos do cristianismo. Vamos ver? Olha só, eu estou com a Bíblia de aplicação pessoal. E estou com a Bíblia explicada. Eu estou também. Desculpa aí, a caneta escorregou. Mas nós estamos estudando a palavra de Deus. E aí ela diz assim, esta oração cita as principais bênçãos do cristianismo. Vamos ver? Você pode anotar se você quiser. Vamos lá. O versículo 14, foi esse que nós lemos agora, ele fala do perdão e redenção. O 13, governo. O 12, santificação. 11, reforço. E 9 e 10, instrução. Então, vamos começar do 9 e 10. 9 e 10, instrução. 11, reforço. Você já fez reforço escolar? Pois é. O 12, santificação. O 13, governo. E o 14, perdão e redenção. Então, nós temos instrução, reforço, santificação, governo, perdão e redenção. Então, nós temos 5 tópicos aqui, nesses versículos que nós lemos. Primeiro capítulo de Colossenses, versículos 9 ao versículo 14, foi a nossa meditação nessa manhã com palavra. Deus continue te abençoando. Eu te espero aqui ao meio-dia, no Orando ao Meio-Dia. Não fique de fora desse momento de oração e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixe seu gostei. É muito bom ter a sua companhia. Deus continue te abençoando, te dando vida, te dando saúde nesse lindo dia que o Senhor preparou para nós. Nós estamos lendo e meditando a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Hoje, no capítulo 1, versículos do 9 ao 14, foi a nossa meditação. Deus nos abençoe. Louvado, engrandecido e exaltado seja o Senhor Jesus.